vamos participar desse momento, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, para fazer a leitura do texto a partir do versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5. É o texto que Deus colocou no meu coração para compartilharmos nesta manhã. Pode ler na sua Bíblia ou acompanhar pela TV também. A nossa versão é a Nova Almeida atualizada. Se você perceber alguma diferença, não estranhe. Atos 4, versículo 5 diz assim: No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de nos aquietarmos nesse momento para ouvir a Tua voz, assim como faziam as multidões, os discípulos, quando Jesus lhes falava sobre a revelação dos céus. Que seja assim, ó Deus, que possamos ter nesse momento uma palavra de revelação aos nossos corações e que esta palavra venha transformar as nossas vidas de modo a agradar tão somente a Ti. Em nome de Jesus nós oramos e todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Uma linda e difícil defesa, né? O episódio marca o momento em que Pedro e João haviam acabado de realizar o milagre daquele coxo, que há muitos anos, cerca de 40 anos, pedia esmolas na porta formosa, na entrada do templo, e aquele homem, necessitando de uma esmola, de uma caridade, ele não recebeu o que pediu, mas recebeu o que precisava. Pedro e João, olhando para ele, ofereceu-lhe a Jesus Cristo. E ele aceitou Jesus, como entendemos, Jesus o aceitou. E aquele homem foi curado, passou a entrar na igreja e dar glórias a Deus. Mas isso muito incomodou, não é? A igreja da época, a religião dos judeus, os anciãos, e os discípulos foram questionados. Com que autoridade vocês fazem isso? E agora Pedro está diante de uma situação, diria eu, um tanto quanto difícil. Responder à autoridade. Nós já conhecemos as cartas do apóstolo Paulo, quando diz que a autoridade não é para ser temida quando nós fazemos o que é bom. Se fazemos algo de errado, vamos temer a autoridade. Sim, estamos errados. Mas se estamos em paz, por que temer? Temos que ter uma visão, uma relação entre as autoridades e nós em todas as esferas. E chamamos de autoridade desde pai, mãe, professores, policiais, juízes, doutores, governadores, presidentes, etc, etc, etc. Autoridade é todo aquele que está acima de você de alguma forma, numa hierarquia, numa organização da sociedade. Eu me lembro que
quando eu era mais jovem, eu não fiz muitas coisas erradas, mas algumas que fiz, né, eu me deparei com a autoridade. E eu estava lendo esse texto e lembrando, eu peguei carona com um amigo de moto para os ensaios do grupo de música que eu participava, e a moto não tinha placa, ele não tinha carteira, e eu de carona, carregando um instrumento que nesses últimos dias nem pode fazer mais isso, que o instrumento parece até uma arma, né? Então você corre o risco de tomar um tiro por aí. Naquela época, muito jovem, a gente foi para o estúdio e o meu guia, que era o guitarrista da banda, ele cismou de atravessar o canteiro, porque ele passou, né, da entrada para ir para o estúdio, então ele atravessou o canteiro com a moto e a gente se deparou com uma patrulhinha, naquela época ainda era o Fusquinha, né, a Joaninha. Uau! Quando fez aquele barulho, ele encostou assustado e eu estou de carona. E o policial se dirigia a ele o tempo todo. Moto sem placa, talvez não tenha habilitação. E ele acertou de cheio, né? Mas eu estava de carona, estava até um pouco tranquilo, mas bate aquele temor, né? O que eu estou fazendo de errado? E aí o policial olhou para mim meio trêmulo. Eu confesso que eu estava com medo, irmãos. Mas eu não estava tão errado assim, porque estava de carona. Mas eu também participei do erro, né? Eu estava ali. E o policial olhou para mim, pegou o cacetete, era um costume, não sei se ainda usa cacetete hoje, mas ele pegou o cacetete, encostou assim no meu coração, né? Acho que para sentir as batidas. Acho que o cacetete tremeu assim. Aí ele disse assim: "Você está tremendo por quê?" E eu, muito ousado, abusado, sem respeito à autoridade, olha que juventude desviada que eu vivia. Eu disse para ele: na frente de ladrão e polícia eu tremo. Pensa, mereci um cacetete na cabeça, né? Hoje eu estou do outro lado, então, se eu fosse polícia, eu já tinha prendido ele pelo abuso. Documento, aí pronto. Aí eu mostrei meu documento. No final eu não tinha erro nenhum, não carregava nada errado, era apenas o instrumento. E aí ficaram lá conversando ele, meu amigo. Não sei o desfecho, mas meu amigo foi solto. Né? Espero que não. Talvez tenha tido um desfecho não muito bom para o policial também, mas aconteceu de ele ser solto. Eu me lembrei disso porque Pedro está diante de uma autoridade, ao lado de João. Ele está diante do sinédrio, dos anciãos do povo e diante do povo que vai perceber o testemunho dele. Qual o testemunho que ele vai dar, dizendo-se agora seguidor de Cristo? Porque ele anuncia Cristo o tempo todo. Ele faz um milagre em nome de Cristo e agora está sendo questionado. Essa defesa, queridos, não é tão fácil de se fazer. Apresentar uma boa defesa a nosso favor ou em favor de alguém. Quando nós somos questionados diante das autoridades, nós podemos titubear, sabe? Vacilar. Usar palavras inadequadas. Em muitos casos, até mentir. Isso é muito sério. E como nós estamos diante de uma comunidade cristã, talvez o Senhor queira nos tratar um pouco sobre essa questão de como responderemos diante do povo. Como será o testemunho da igreja nos questionamentos diante das autoridades, estejamos certos ou errados? Porque bate sim um nervosismo, né? Às vezes podemos ficar trêmulos. Eu não sei quantos aqui estiveram diante de um juiz no tribunal, numa ação trabalhista, seja lá o que for. É uma autoridade. E é comum a gente perceber esse distanciamento e como se comportar, qual palavra usar. Como daremos um bom testemunho cristão diante dessas autoridades? Vamos gaguejar? Vamos falar o que não deve ou vamos encher o coração de paz? E aproveitar o momento como foi o momento de Pedro, que não apenas fez a sua defesa, mas acusou aqueles homens de terem matado Jesus. Esse Jesus que vocês crucificaram e ressuscitou ao terceiro dia, é debaixo desse nome que nós operamos o milagre. Como se Pedro dissesse: reclama com ele está vivo, ele opera milagres, ele faz acontecer. Então Pedro está batendo de frente com uma autoridade, mas no respeito, no temor, na firmeza de fé, sem correr o risco de inverter a defesa.
né? Há muitas questões em que pessoas, testemunhas, por exemplo, vão diante de um tribunal, falam que não deve, talvez por esquecimento do episódio, ou mesmo porque foram induzidos a mentir, e acabam saindo presos dali, porque mentiram no tribunal. Os filmes, principalmente os filmes americanos, né, mostravam muito essa questão diante do tribunal, usar a Bíblia, colocar a mão em cima, jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Olha a responsabilidade. No nosso caso, como cristãos, nós devemos pensar muito sobre isso. Não podemos vacilar em quaisquer circunstâncias. É o momento de usarmos a verdade exclusiva. Então, se vivemos na verdade, pregamos a verdade, praticamos a verdade, nós vamos ser, muitas vezes, levados, né, às autoridades na nossa vida para descobrir por nós mesmos quem nós somos. Se somos os defensores da verdade ou vamos ainda ceder ao modismo do mundo e dizer uma mentirinha sem compromisso, em falar alguma coisa que seria uma meia-verdade, que é pior do que uma mentira, porque está abusando da verdade. A meia-verdade é sempre pior do que a mentira. É diferente de dizer além do que se pergunta, é sim, não. São essas questões que a gente deve analisar no nosso testemunho público. A palavra do cristão, Jesus já disse, deve ser sim ou não. Sim, sim, não, não. Mas, pastor, naquela situação, não importa a situação. Você vai ser questionado, a sua vida inteira nós vamos ser questionados. E você precisa usar da verdade. Você está na verdade, a verdade te libertou. Eu sei que há momentos que somos tentados a dizer meias verdades ou não saber o que dizer. Se nós tivermos uma fé firmada na verdade, na rocha, como disse Pedro, na palavra, nós não vamos temer autoridade alguma. Até mesmo se estivermos errados, nós vamos confessar a verdade. A gente vê nos tribunais que quando há confissão de um crime, a pena pode ser reduzida, pelo simples fato de ter usado a verdade. Então a gente precisa viver uma vida pensando um pouquinho sobre isso. E nessa defesa aqui da sua fé, né, Pedro está se defendendo pela sua fé e pela sua vida. Os cristãos já começam aqui a sofrer certas perseguições, principalmente por ele ter realizado um milagre, e através dos milagres que Jesus realizou, tantos milagres, ele foi perseguido. E agora os seus seguidores também estão realizando milagres verdadeiros, milagres de verdade. A história desse homem é cativante. Então, o evangelista João, melhor dizendo, quando ele escreve a revelação do Apocalipse, ele deixa bem claro, e são tempos diferentes, que não podemos negociar nem com a mentira, muito menos com a covardia. Eu fico pensando se Pedro, com medo, porque Pedro já viveu um momento de medo e negou Jesus algumas vezes. Pelo menos no texto dos evangelhos vão dizer que ele negou 3 vezes. E depois ele precisa fazer uma afirmação tripla para corrigir a negativa tripla dele. Então, por que ele negou? Porque ele estava com medo. Medo de ser morto, medo de apanhar como Jesus estava apanhando. Deus o perdoou, ele seguiu o ministério que foi confiado a ele, houve uma remissão dos pecados pela confissão. E o evangelista João, ele vai dizer algo em Apocalipse 21, você pode acompanhar pela TV, se quiser ganhar tempo. Apocalipse 21, versículo 8, quando está escrito, quanto porém, olha o que ele diz, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras. Vê que ele faz uma relação de pessoas que talvez você diga, não, eu nunca seria nada disso. Mas ele acrescenta a todos os mentirosos, olha, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a mentira está aqui relacionada, né, uma situação em que nós podemos ser levados a mentir, mesmo que não queiramos.
mas que nós precisamos imediatamente nos recompor diante da verdade, pedir perdão a Deus, reconsiderar as nossas falhas e continuar caminhando com Cristo. Não podemos deixar que a mentira se transforme numa verdade, porque, por esse motivo, muitos não conseguem mais retornar a Cristo, porque estão vivendo uma vida de mentiras. E o diabo consegue dizer: você não presta, você sacrificou mais uma vez Jesus quando mentiu, ele se entregou por você. O diabo diz essas coisas de forma subliminar, não é? Ele diz: olha, Jesus se entregou por você e você se transformou num mentiroso logo depois. Olha que coisa perigosa. Muitos não conseguem voltar a caminhar com Cristo, têm dificuldade por esse motivo. Mas o próprio João, ele vai dizer nas suas cartas que se pecarmos, nós temos um advogado justo, que conhece as nossas limitações e que nos ajuda a reconsiderar a nossa vida. Então, Cristo está sempre nos ajudando a caminhar com Ele, mesmo que tenhamos algumas falhas. Então, a salvação de Pedro, não é, estava em jogo, porque ele já havia pecado negando Jesus. Agora ele está recomposto, né, ele se recompõe, segue o seu ministério, está operando milagres, Deus está usando ele, o nome de Jesus é poderoso na boca de Pedro, mas agora ele está diante das autoridades e ele pode vacilar de novo. Só que ele não vacilou. Então é interessante a gente perceber que ele não podia mais errar. Ou seja, não devia mais errar. Poder ele podia. Mas se ele erra de novo, talvez não houvesse tempo dele se recuperar mais uma vez. A ideia de errarmos é perigosa por isso. Não sabemos o dia de amanhã. Pedro negou 3 vezes, mas teve tempo de pedir perdão, de afirmar que amava Jesus. Jesus disse: então ajuda os meus discípulos, os meus cordeirinhos, apacenta-os, segue Pedro, vai lá, ajuda os seus irmãos. E Pedro está fazendo tudo isso. E há algo especial que o texto que nós lemos inicialmente diz, que as autoridades ficaram surpresas, primeiro pelo milagre, segundo que eles estavam afirmando que em nome de Jesus eles operaram o milagre, ou seja, a culpa não era exclusiva deles. Se há alguém, entre aspas, culpado, porque não podemos usar a palavra culpa para uma coisa boa, mas se há alguém culpado por trás, não é Pedro, é Jesus, que vivo está, você pode dizer glória a Deus, operando milagres. Olha que coisa maravilhosa. Mas eles não podem prender Jesus, que está no céu. Então vão querer acusar Pedro. Isso dá um certo medo, né? E aí o contexto dessa defesa, Pedro aproveita o momento para exaltar o nome de Jesus. Ele diz: foi em nome dele mesmo, e não há outro nome. Não há, vocês podem usar o nome do Sinédrio, nome de Abraão, de João Batista, de quem vocês quiserem, mas não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E vê que ele fala de milagre, a defesa é sobre milagre, mas ele está pensando na salvação. Ele tem essa visão de que ele salvou o coxo, ele não só curou o coxo, ele ofereceu Jesus, então ele salvou o coxo. E nesse momento da adversidade, muitos podem se esquecer disso. Que o que está em jogo não é o fato de podermos ser presos, não é? Acusados de outras coisas, é o fato de perdermos a nossa salvação. E aí vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre o que seria ser salvos. De quê e para quê? Salvos de quê? Como assim? Como é que a salvação entra no seu coração? A gente percebe um mundo cada vez mais estranho, em que muitos cristãos, eles não conseguem mais mostrarem que são cristãos, porque eles estão tão envolvidos com as coisas desse mundo, que eles falam como o mundo fala, se vestem como o mundo se veste. A igreja mudou muito, irmãos. A igreja mudou muito. Certa vez eu estava fazendo uma defesa, né, num gabinete de uma irmãzinha, que questionou o fato de nós, na Nova Vida, usarmos aquele colarinho clerical. Às vezes, colarinho a gente usa hoje em dia mais para batismo, ceia, ocasiões especiais, casamento, mas normalmente ou eu estou de gravata, ou estou sem gravata, mas com blazer. Mas ela questionou, mas uma questão inocente, e ela ficou incomodada. E eu disse para ela: olha, se você está incomodada comigo me vestindo bem, é sinal que você não está bem. Você deveria estar incomodada comigo se eu estivesse subindo ao altar de chinelo de dedo e bermuda.
E ela tinha vindo de uma igreja em que os pastores usavam chinelo de dedo e bermuda até para servir a ceia. Então ela estava tão acostumada com aquele ambiente que quando ela encontrou na igreja alguém vestido bem, ela ficou incomodada. E aí eu penso sobre isso, como o mundo se incomoda com as coisas certas. Não deveria haver incômodo. Você está incomodado, eu estou de gravata ou sem gravata, mas se eu estou bem vestido, qual o problema? Se eu estou mostrando pudor, respeito às coisas de Deus, não deveria incomodar você. Algumas pessoas ficam incomodadas, e isso é que é preocupante. Aí a gente vai vendo cada vez mais um número de cristãos escondidos, subliminares, crentes 007, parece que estão numa missão especial. Eles começam a trabalhar na empresa e ninguém sabe que ele é crente. Nunca viram ele orando, meditando, transmitindo paz, porque ele não quer se revelar crente. Talvez, se eu me revelar crente, eu vou ser perseguido. Mas essa é a vida do cristão. Se revele crente e o mundo vai perseguir você, sim, qual o problema? Mas antes de perseguir você, em o nome de Jesus, você vai apresentar a sua defesa. Porque tudo vai ser atribuído a Jesus. O que ele fizer de bom na sua vida, é Jesus que vai receber a glória. Você pode dizer amém por isso? Então, eu quero tocar novamente num assunto que não é extra-bíblico, mas que tem muito a ver com a nossa psique, o modo da gente pensar. A igreja é um lugar de coisas espirituais, coisas sobrenaturais, mas nós não espiritualizamos todas as coisas. Sabemos, somos sensatos no momento de ouvir a palavra, é um momento de aquietar o coração, de colocar nossa razão. O pastor está pregando, você tem que usar a razão. Será que o pastor está falando algo saudável para a minha vida? Será que isso vai ser bom para mim? Compare com a palavra. Eu não posso pregar algo fora do contexto da palavra. Então, quando a gente não usa a razão, a gente quer espiritualizar tudo. Pastor, aqui a gente não dá glória, aqui a gente não pula igual pipoca. Fica à vontade. Fica à vontade. A questão é, qual momento você vai usar a sua razão para viver bem com Deus, em paz com Deus? Aí surge um termo que é criado entre médicos, psicólogos e principalmente psiquiatras, que é a dissonância cognitiva. Talvez você já tenha ouvido falar. Há um importante estudo científico que ajuda a gente a entender certos comportamentos. Eu estou trazendo isso ainda lembrando de Pedro. Se Pedro estivesse sofrendo de dissonância cognitiva, ele poderia olhar para João, diante das autoridades, e falar: fala aí, João, por que você curou aquele homem? Culpando João e tirando o corpo fora. Sabendo que ele foi o principal de ter levado a cura em nome de Jesus. Você já viu o crente agindo assim? Adão, né? Eu acho que ele tinha uma dissonância cognitiva e Eva também. Porque a serpente não vai até Adão, conversa com Eva, talvez pela facilidade feminina, me perdoem, tá, irmãos? Não me acuse de nada. Mas talvez aquela facilidade de apresentar a Eva a vaidade da vida, ela conseguiu persuadir Eva a comer daquele fruto que não devia ter comido. Tá bom, ela comeu, qual o problema? E quando Deus questionou, o que ela disse? Serpente, a culpa é dela, não é minha não. E quando Deus olhou para Adão, a mulher que tu me deste, não foi a que eu escolhi, foi a que o Senhor me deu. Olha, culpando Deus pelo pecado dele mesmo. Então, os dois, para mim, tinham dissonância cognitiva séria, irmãos, num alto grau. Esse conceito foi desenvolvido pelo professor Leon Festinger, em meados do século XX. O que é dissonância cognitiva? É uma tensão entre o que uma pessoa pensa e acredita e aquilo que faz. Então, eu usei o exemplo de Pedro. Se Pedro sabe que foi ele que fez e ele quer acusar João, ele revela ter uma dissonância cognitiva. Ele sabe na mente dele que foi ele quem fez, mas ele está acusando João. Isso é uma mentira. Isso é uma fake news consciente. Não é espalhar uma mentira sem saber que era mentira. É saber que é uma mentira e acreditar como se fosse uma verdade. Isso é muito sério, irmãos. Então, quando alguém produz uma ação que entra em desacordo com aquilo que pensou ou fez lá atrás, gera-se esse desconforto, diz o estudo, entre os mecanismos psíquicos. Ele tem condição de reproduzir o que não é verdade. Você lembra do detector de mentiras?
Eu usei o exemplo do policial que botou o cacetete no meu coração para saber se eu estava mentindo no sentido de nervoso. Sim, eu estava nervoso, mas eu não estava mentindo. O detector de mentiras, ele pega as vibrações, né? E aí, se você estiver mentindo, não sei por que não usam isso hoje no Brasil, gente. Será que caducou essa máquina? Ou não ia dar vazão? Não ia dar vazão, né? Eu usaria na igreja. Usaria, mas meia dúzia. Mas, no Brasil, os filmes americanos ainda mostram, os documentários, né? Eles usam lá e a maquininha diz, está mentindo, está mentindo, está mentindo. É impressionante. E no final acaba chegando à conclusão que a máquina é boa mesmo. Por quê? Uma coisa é o que ele está pensando, ele lembra que ele fez, e ele está dizendo que não fez. Então, essa dissonância cognitiva é estudado nesse estudo, é apenas uma informação a mais. Então, das duas, uma. Ou aquilo que sabemos ou pensamos se adapta ao nosso comportamento, né? Reagimos exatamente como pensamos e agimos lá atrás, ou o comportamento vai se adaptar àquilo que queremos, que pode não ser a verdade. E um perigo iminente é quando a gente inventa, quando a gente mente. As crianças não estão nessa relação. Tem crianças muito inventivas, né? Elas viajam, elas falam com amigo invisível, os pais pensam logo que está louco, que tem problema de saúde mental. Às vezes não, gente, é parte da criatividade. A criança ainda não está desenvolvida na sua razão. Mas o adulto que sabe que fez, a ideia, se a gente ligar essa ideia da dissonância cognitiva ao que João Batista fazia lá no Jordão, João estava oferecendo a possibilidade daquelas pessoas falarem a verdade. Deus, eu me arrependo de ter feito tantas coisas erradas. O batismo de João está vinculado ao arrependimento. Então, eles se arrependiam diante daquela ação que nasce como uma ação positiva, abrindo o caminho para Jesus. Lembra que João diz, olha, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim, ele queima, ele vai batizar com fogo. Porque ele é a palavra, ele é a verdade. E se você está nele, você não pode mais ser induzido a mentir. Você não pode mais ceder a uma possibilidade de dizer, não, porque eu nasci com dissonância cognitiva. Você já viu o adulto que não tem defeito nenhum colocar a culpa nas doenças modernas? Você está conversando com um adulto e ele não está prestando atenção. Não sei se você conhece alguém assim. O meu neto, eu já expliquei aqui, quando ele está falando comigo e eu não estou prestando atenção, ele fala, olha para mim. Olha para mim. Porque ele sabe que eu não estou prestando atenção. Às vezes respondo o que não devia ter respondido. Então, ele já pegou essa expertise de falar, eu só vou falar depois que você olhar para mim. E eu estou aprendendo isso com ele, sabe? Às vezes eu falo com algumas pessoas, não lá em casa, para vocês não pensarem que é minha esposa, mas eu falo para ela, você está prestando atenção no que eu estou falando? Olha para mim. Larga aí o celular, apaga a TV, olha para mim. Aí a gente consegue desenvolver um diálogo de razão. Porque do contrário, ela, aí depois eu faço algo, ela, por que você fez isso? Eu falei para você. Não, para mim? Falei, meu irmão, aquele dia, aquela hora. Quer que eu assine? Porque a gente vive esse tempo. Mas algumas pessoas ainda falam assim, não, porque eu tenho déficit de atenção. Já está botando culpa na doença. Eu tenho TDAH, XYZ. Você muitas vezes não tem nada. Você está disfarçando, porque quer achar um modo de sair bem na situação. Você tem que estar atento, gente. Somos curados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Novas criaturas, transformadas. Temos que estar atento às coisas que realmente importam na nossa vida. Estamos perdendo tempo em coisas que não têm a menor importância. Investimos tempo demais em coisas que não contribuem para a nossa vida. E depois queremos botar a culpa nos problemas da saúde, né? Da saúde mental e etc. Então, o que acontece? Pedro vai desenvolvendo essa capacidade, essa ousadia, como ele mesmo declara, e o Sinédrio diz, com que autoridade, com que ousadia você fez tal coisa? Com essa capacidade de não temer o mal. Isso vai se transformando numa qualidade. O cristão desenvolve uma qualidade de não temer o mal. Ele não pode se apavorar como todos se apavoram. A gente viu aí os anúncios das tempestades, das chuvas, positivas, as autoridades a gente respeita. Mas no final a sensação que eu tenho é, quem sabe é Deus. Não vou desmerecer o que eles falaram, porque em muitos lugares a água está matando pessoas. Mas não foi em todos os lugares como eles anunciaram.
No fim, eu fico com esse sentimento, quem sabe é Deus. Hoje o reverendo Pedro Paulo estaria conosco. Aí ontem nós conversamos e disse, reverendo, se o tempo estiver muito fechado aí, deixa que eu preparo uma mensagem e vou ficar de sobreaviso. Ele, vamos saber, porque eu acho meio exagerado. Mas chegou hoje de manhã, ele falou que o tempo fechou lá de tal maneira. Ele disse, aqui não está caindo nenhuma gota, então é prudente você não vir. Pode ser perigoso para voltar, a distância é grande. Então, prudência a gente tem que ter, gente, claro. Mas a sensação que eu tenho é essa, quem sabe é Deus. Não tem jeito, né? A gente vai ser só prudente. E essa ousadia, é essa qualidade que eu vinha falando que todo cristão devia ter. De não olhar para as lutas e temer o mal, mas ter um posicionamento. E agora, como eu faço? Se eu curei aquele coxo em nome de Jesus, a minha defesa é Jesus. Eu estou com ele, ele está comigo. Pedro começa a desenvolver, não é, essa capacidade de dizer, eu não tenho dissonância cognitiva. Eu vou dizer o que fiz porque fiz. Não tem meio termo. Você lembra de um termo criado por um governante há muitos anos atrás, lá ele era presidente da República, depois virou prefeito de São Paulo? Virou até música engraçada, quando perguntaram ao Jânio Quadros por que ele tinha feito. E ele criou o termo, eu filo, porque quilo. Aquilo ficou muito engraçado. Não sei se está correto ou errado, mas ninguém usava essa expressão. Talvez eu filo porque quis fazê-lo. Mas eu filo porque quilo? Filo porque grama. Desse grama, sei lá o que ele tinha feito. Mas a gente começa a encontrar desculpas para viver uma vida mediana cristã. Ao invés de vivermos uma vida ilibada. Uma vida da qual ninguém tem nada para nos acusar. E se acusarem, vamos diante das autoridades dizer que quem nos autorizou a fazer foi Jesus. Será que nós vamos poder usar o nome de Jesus nas coisas erradas? Será que alguém ainda faz isso? Sim, nem precisa responder que eu sei que faz. E aí fora tem um monte de gente usando o nome de Jesus para fazer o que não deve. Isso porque não vigiam, não prestam atenção no que a palavra diz, não estudam a palavra, parece que estão dopados, né? Perdeu a noção do que é a realidade. Então a gente volta a fazer essa pergunta. Diante da afirmação de Pedro, salvos de quê e para quê? Quando Pedro está diante das autoridades, ele está apresentando uma defesa, repito, porque ele pode ser preso a qualquer momento, pode até ser morto por essa autoridade, já mataram Jesus, não vai matar Pedro. Mas ele não está preocupado com a prisão ou com a morte física, e sim com a salvação. Ele sabe que ele não pode mentir, ele sabe que não pode errar mais uma vez. Ele precisa estar firmado, e ele só vai ter essa firmeza quanto à verdade se ele usar o nome de Jesus da forma correta. Invocando o nome de Jesus como ele invocou para salvar aquele homem. Ele não pode simplesmente olhar para a autoridade e dizer, o que a gente fez de errado? Discutir o que é certo e errado não vai dar certo. Num mundo cada vez mais de polos invertidos, em que o certo é errado, o errado é certo, não adianta você querer fazer uma defesa nesse nível. Não, mas eu estou errado, não, eu estou certo. E do ponto de vista de quem você está certo? Hoje criaram-se vários termos, politicamente correto. Não, calma. Pensa antes de você fazer as coisas, para que você não venha se arrepender. Então, mesmo que a gente viva essa vida temporária, nosso coração tem que estar sempre pensando na eternidade. A gente usa a expressão já, ainda não, muitas vezes nas mensagens. Eu já sou salvo, mas ainda não morri. Não morri. Eu já estou salvo. Você está salvo? Você pode dizer glória a Deus? Então, continua mantendo a sua salvação, porque você ainda não morreu. E se você andar por aí mentindo, se escondendo, se maquiando, se mascarando, pode ser que você não alcance a eternidade como você espera. Então, ainda não. Estamos vivendo o ainda não, mas que em breve vai se transformar no já. É num piscar de olhos, louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo parece que concorda com essa ideia de Pedro, no que diz respeito a usar o nome de Jesus para as coisas certas. Se você desejar abrir em Filipenses 2, ou acompanhar pela TV, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Veja o que diz o apóstolo Paulo a esta igreja.
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Então, veja que Pedro usa o nome de Jesus, declara que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos, é Jesus. E Paulo vai dizer a mesma coisa em épocas diferentes, tempos diferentes. Ele ainda está dizendo à igreja de Filipe: vocês devem pensar como Jesus pensava. Ele se humilha em forma de servo, alcançou a vitória através da cruz, ressurreição, e nós devemos pensar desta forma. Em poder, nós nunca seremos iguais a Deus, mas se nós estivermos andando conforme a vontade de Deus, esse poder vai estar sobre nós. E nós vamos usar o nome de Jesus de forma correta. Não é para que as pessoas vejam e aplaudam ou digam que nós somos mais santos que os outros. Não, é para verem verdadeiramente um testemunho cristão de verdade, porque em nome de Jesus prevalecemos. Louvado seja o Senhor. A nossa experiência com Deus requer essa proximidade, mas uma proximidade de entendimento. Porque o que a gente vê de crente usando o nome de Jesus para tanta besteira. Sai daqui, menino, sai daqui, em nome de Jesus, sai daqui. Por que você usou o nome de Jesus? O menino está endemoniado? Eu já usei o nome de Jesus uma vez, inconsciente. Não era pastor ainda, mas já estava convertido. Quando eu era mais jovem, eu fui jornaleiro. Naquela época o jornal era pesado, hoje é tudo eletrônico, né? Mídia e tal. Mas eu carregava jornal, eu fui jornaleiro aqui em Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Pavuna, Mariópolis, carregava jornal pesado, de madrugada eu andava por essas ruas. Certa vez eu tomei uma carreira de uns cachorros, irmãos, misericórdia. Larguei o jornal para trás, os cachorros me botaram para correr. Anos depois, adulto, convertido, vai eu trabalhar. E o que eu me deparo? Um monte de cachorros. Eles são enviados pelo cão mesmo, sabe? Para testar a nossa fé. Eu me arrepiava todo olhando os cachorros, gente. Tinha alguma coisa espiritual ali que eu não sabia o que era. Inconsciente, eu gritei: sai em nome de Jesus. Eu acho que o que colocou isso para correr foi a minha fúria. Nem foi o nome de Jesus, porque eu não podia usar o nome de Jesus para espantar cachorro, gente. A menos que, como eu disse, fossem bichinhos do cão. Cão eles eram, né? Mas não nesse sentido. Então, inconsciente eu usei. Ok. Eu não estava brincando com o nome de Jesus. Que funcionou. Mas eu tenho que ter uma consciência de que o nome de Jesus é para me dar um outro poder. De eu me deparar com as autoridades deste mundo, e não só no mundo físico, mas as regiões celestes operando aí os demônios, e dizer para eles: quem rege a minha vida não são vocês, não. Quem rege a minha vida é Jesus, o Nazareno, louvado seja Deus. Não é só ter uma coragem ou uma ousadia. Eu vou ler de novo o versículo 7 aí desse texto. Capítulo 2, versículo 7. Cadê? Sim. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Veja que Paulo está usando esse modo de pensar de que ele era homem, sendo Deus, não deixou de ser Deus, mas ele se transformou em homem para experimentar o sofrimento e mostrar que, como homens, mulheres, humanos que somos, nós também prevaleceremos. Para isso, nós precisamos conhecer o texto e lembrar que isso está acontecendo. Se ele se transformou em humano, é porque ele não pensou nele mesmo. Ele pensou em nós. E se nós precisamos fazer uma defesa, nós não temos que pensar em nós, e sim nele. Eu vou me defender em o nome de Jesus, para que a glória seja dele. Você pode dizer amém por isso?
Então, esse poder que vai entrando na vida do crente, que é algo muito maravilhoso, só está disponível para aquele que experimenta de Jesus. É o poder que o Espírito Santo outorga àqueles que têm um relacionamento com Deus. Está escrito em lá Atos 1, vocês devem se manter em oração em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse poder no grego é um poder real, é o dunamis de Deus. Se isso for real na sua vida, você vai viver as adversidades levantando a cabeça e não baixando a cabeça. Você sabe que há problemas, os problemas são reais, eu não estou fingindo que não tem problema, tem problema. Mas eu vou baixar a cabeça para quê? Se Ele me deu esse poder, se eu quero ser salvo, e aí eu repito, de quê e para quê? Vamos descobrindo isso. Veja como a gente tem que olhar para todas as adversidades. Jesus Cristo mesmo diz em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Olha aí. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então eu não posso temer o mal, ele não tem poder para me mandar para o inferno. Quem vai para o inferno é porque fez escolhas erradas. E a realidade, é uma realidade, irmãos, cuidado. Esse modo de pensar moderno, né, que tudo depende, tudo é mais ou menos, tudo. O inferno é real. O inferno é real. Assim como o céu é real, assim como a terra é real. Mas a gente nunca foi para o céu, né, pastor? Não, nunca foi, mas eu creio. A palavra de Deus é suficiente para me apontar o céu. E se eu creio no céu e desejo morar com Jesus, eu tenho que cuidar para que o inferno não seja uma possibilidade. Isso tem que ser real na nossa vida, tá ok? Então, salvos de quê? Seriam os livramentos de morte que Pedro estava na possibilidade de enfrentar, mas acima de tudo, eles seriam salvos do fogo do inferno, Pedro e João. Está escrito em Marcos 8,36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, olha aí, perder a sua alma? Eu fico pensando se Pedro, por medo, timidez ou por ausência dessa ousadia, ele começasse a culpar alguém, talvez não João, como eu usei no exemplo, ou mentir dizendo, não, eu não lembro desse episódio. Quando que o coxo foi curado? Não lembro, não, para ficar bem na fita, né? Não é assim? A gente cria situações para a gente ficar bem com todo mundo. Não, ele bateu de frente com a autoridade no respeito e no temor. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vocês crucificaram, mas que vive hoje, é que esse milagre aconteceu. Então era como se Pedro dissesse, vão até Jesus. Procurem ele. Vão achá-lo. Vão achá-lo. Uma relação que nós precisamos ter. Salvos de quê? Dos ataques desse mundo. E para quê? Para que sermos salvos? Nós lemos lá em Filipenses 2:10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Salvos para quê? Para testemunhar a favor de Jesus. Por que eu vou me dar bem? Por que eu vou crescer? Por que eu vou prosperar? Para que o nome de Jesus seja citado. Por que eu vou ser curado dessa enfermidade? Para que o nome de Jesus receba toda a glória. Se nós não pensarmos assim, nós estamos atraindo para nós a glória, o louvor. Essa ideia de viver bem, se dar bem, isso é uma raiz maldita. Não existe se dar bem, é se dar ao bem. É deixar que o bem esteja em você. E isso começa nesta vida e segue você na eternidade. Se você faz as melhores escolhas, como se posicionar, assim como Pedro se posicionou, as pessoas vão ver e vão dizer, puxa, olha o que Jesus fez na vida desse homem e desta mulher. Olha o que Jesus está fazendo. E aí todo o joelho se dobrará. As pessoas vão dar glória a Deus de um jeito ou de outro. As pessoas vão ver que vale a pena ser crente, que vale a pena pagar o preço para viver com Jesus, queridos. É algo que nós precisamos enraizar em nós. Do contrário, nós vamos viver uma vida morna, mediana, uma vida que não vale a pena. Por que eu vou ser crente se no mundo eu posso fazer o que eu quiser? Então eu vou para uma igreja em que eu possa fazer o que eu quiser. Cuidado, hein?
Cuidado. Não pode. Ouvi isso poucos dias de alguém que eu disse, por que você está fazendo isso? Não, pastor, achei que aqui podia. Como assim aqui podia? Não, porque eu nunca ouvi o senhor falando que era proibido. Eu proibi? Quem sou eu para proibir alguma coisa? Mas eu vou recomendar, não deve. Onde está a palavra de Deus no seu coração que faz com que você faça tais coisas e pense que aqui pode? Para com esse negócio. Aí eu brinquei para descontrair e falei, ó, já reparou que a porta do meu gabinete é a porta mais larga que tem nessa igreja? Mas isso não significa que aqui seja uma igreja de porta larga. É estreita. Se você quiser ir para o céu, você vai ter que se espremer para passar na porta. Não é fácil, irmãos. Não é. Às vezes é mais difícil do que você imagina. Porque a gente tem essa coisa de proibição, né? Não, aqui não é nada proibido. Nada. Mas se fizer algo que não combina com a salvação, você vai ser advertido. Pode ficar tranquilo, porque eu não tenho crise. E o pastor falei mesmo. Ainda uso o exemplo de púlpito para que todos aprendam. Não citei o nome de ninguém, não citei a situação que aconteceu, mas eu digo isso para todos. Queridos, eu tenho que aconselhar. Eu fui chamado para falar, para corrigir o pecado. Não dizer você é pecador ou você... Não, eu vou corrigir o pecado, sim. Vou dizer o que tem que ser dito. Se agradou, amém. Se não agradou, amém, do mesmo jeito. Então, para a gente encerrar, não devemos resistir e enfrentar o mal apenas por nós mesmos. Não é disso que estamos falando. Ah, Pedro se deu bem. Não. Ele poderia se dar ao mal já, mas ele foi fiel. Primeiro a gente vence por Deus, depois por nós. Depois pelos outros. Tem gente que quer viver a vida vencendo pelos outros, né? Ai, pastor, tudo que eu não realizei na minha vida, eu estou investindo no meu filho, no meu neto. Pode parar. Fracasso. Primeiro você vence por Deus, para que todos vejam o Deus a quem você serve. Depois você vence por você, que você não pode ajudar outra pessoa se você estiver fraco. É lei natural. Você está num avião, começou a despressurizar, as máscaras caem, você não pode colocar a máscara no seu bebê, você não pode colocar a máscara na criança, você tem que colocar em você primeiro, porque se você não tiver a razão, a mente funcionando com oxigênio, morre você e a criança. Então primeiro você traz para você o oxigênio, respira e depois você dá para a criança. Depois você traz para você de novo. Ai, mas que egoísmo. Então tá, então você coloca o oxigênio na criança, a criança não vai saber reagir e morre os dois. Entende por que Jesus diz, se você ama a Deus de verdade, então ame ao próximo também, mas como você ama você mesmo. Se você não se ama, você não pode amar ninguém. Se você não cuida de você, não tem condição de cuidar de ninguém. Ame a Deus sobre todas as coisas e depois a você mesmo. Posso ouvir o amém? Quero encerrar lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Se você puder ficar de pé, pode ficar com a sua Bíblia em mãos. Ao final de todas as coisas, toda a verdade vai se revelar. Quando não houver margem de erro e tudo chegar ao fim, sabe aquele momento que é final? Todos saberão o que já sabemos há algum tempo. E eu citei aqui a meteorologia e o que eu disse? Quem sabe é Deus, tá? Eu vou ouvir, eu vou ser obediente às autoridades, mas quem sabe é Deus. Não se desespera pelas notícias tristes. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode dizer amém por isso? Que sejamos salvos, os salvos do Senhor verdadeiramente. É tudo para Ele, tudo é dele, nada é nosso. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Amamos refletir a tua palavra. E te pedimos que essa pequena semente seja plantada em nós para que dê muitos frutos em nossas vidas, para que todos vejam uma igreja fortalecida em nome de Jesus, uma igreja amadurecida, não uma igreja menina que busca apenas as novidades, mas uma igreja que sabe
o que quer da sua vida. Que assim sejamos nós, nesta manhã, a tua noiva, e que ao fim de tudo isso, naquele dia derradeiro, a nossa vida seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.